Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. A minha convidada de hoje teve a vida transformada depois de uma viagem à Síria com a família e país natal do marido. A viagem, que era apenas para ser de férias, virou uma questão de disputa internacional entre o casal, desde outubro de 2024. A Sara alega que, após chegar no país do Oriente Médio, o marido se recusou a voltar para o Brasil com as crianças de 5 e 4 anos, e dessa forma prendendo os filhos menores no país. Abre aspas, segundo o Sírio: se você quiser voltar, volte sozinha, as crianças não vão. Desde então, a mãe luta para repatriar os filhos de volta ao Brasil. Bom, pessoal, vocês já ouviram alguma história parecida com essa aqui no canal? Infelizmente várias, né? Que nos diga aí Karen Aranha, Egito, Gabriela Catan, Líbano, Bianca Carneiro, Líbano. E o que essas mulheres têm em comum? Os filhos foram retidos pelos genitores árabes em países que não fazem parte da Convenção de Haia, que é um tratado internacional que lida com a subtração de menores, países esses que não têm um jurídico secular, mas sim seguem o sistema da lei Sharia, que é o jurídico do Islã, e confere ao genitor masculino a guarda unilateral das crianças. Elas são, portanto, conhecidas aqui no canal como as mães de Sharia. E é com muito pesar que eu apresento para vocês hoje mais uma, que é a querida Sara. Minha querida, boa tarde, como você está? Oi, Dani, boa tarde. Estou seguindo pela força de Deus, porque realmente é algo que é roubado de você, né? A maternidade, ela nasce com você. E quando seus filhos são retirados, você fica sem chão. Tirou uma parte tua, tirou uma parte de você. Então, assim, eu, na verdade, estou sobrevivendo e não vivendo. Mamãe, liga pra mim. Eu tô com medo. Meu pai está saindo, meu pai. Meu pai tá muito nervoso. Eu tô com medo do meu pai. O papai não deixa eu ir aqui aí no Brasil. Essa é a realidade. Me lembra muito aquele filme, Sara, você já assistiu Nunca Sem Minha Filha, com a Sally Field? Muitos comentários sobre este filme surgiram após a entrevista que eu fiz na Record, num domingo espetacular. E eu tenho uma breve lembrança sobre este filme, de uma mãe, eu só me recordo assim, uma mãe com a filha atravessando a fronteira, né, e o pai correndo atrás. Eu lembro que ela olhava para trás e o carro conseguiu fugir. Eu só me lembro só desse trecho, mas assim, do filme em si eu não me recordo. É o Muitas enredo da falaram, sua assista. vida. Foi as férias. Ela foi de férias, moravam nos Estados Unidos, aí no seu caso no Brasil, moravam nos Estados Unidos, tudo bem, tudo ótimo, vamos passar umas férias no Irã, no caso dela. Chegando lá, o moço, o marido, fala: quer saber, tá muito bom aqui, não voltaremos mais, nenhum de nós, nem você, nem a menina. E aí ela começou a sofrer, como você, agressão física e tudo mais, e hoje a menina já é uma senhora, ela dá entrevistas na imprensa americana e tudo. Mas vamos ao seu caso. Pessoal, nós vamos voltar, né? Sobreviver na Turquia, a gente vai voltar lá quando eles se conheceram. Sara, onde você conheceu esse rapaz? Bom, a princípio, nós temos um amigo em comum. E, assim, eu buscava um homem, assim, que fosse família, né? Um homem que quisesse uma família, que quisesse ter filhos. Um homem que realmente, assim, tivesse um temor a Deus, pois eu sigo uma religião, eu sou uma mulher cristã, eu sou assim. Com isso, eu olhei e falei, poxa, ele parece ser uma pessoa que tem as qualidades que eu busco. E de Você o fato conheceu no tinha. Brasil? No Conheci Brasil. ele no Brasil. No No Brasil. Brasil. Em São Isso. Paulo, eu vi na Record falando Isso, Brás, né? foi em São Paulo. Isso, no Brás mesmo. Conheci ele, foi através de um amigo em comum, e desde então não tivemos contatos, né? Um namoro, né? Que para eles não é namoro, que eles falam que não pode ter namoro, né? Qualquer tipo de relação fora disso teria que ser casamento. E por fim, assim, foi muito rápido, né? Desde quando eu conheci ele até o casamento, da primeira gestação, foi tudo muito prematuro, foi tudo muito rápido. Quanto tempo? Com 2 meses que eu conheci ele,
nós já tivemos contatos íntimos e eu engravidei. Ele ficou, assim, muito perturbado com isso, porque na religião dele não permite, na minha também não. E ele ficou mais, assim, perturbado por essa questão familiar, né? Ele falou, poxa, minha família não vai aceitar. Ele tentou fazer um casamento árabe com o sheik, mas sem mencionar nada. E o sheik não é bobo, né? Ele já percebeu porque a pressa, né? E ele não fez o casamento. Com isso, depois de uns 5 meses, nós casamos no civil. Uma observação importante que me chamou muita atenção no início foi quando ele falou assim: nós iremos nos casar com separação total de bens. Eu falei, nossa, ele, por ser árabe, ele tem uma informação em tanto, né? Um tanto específica. Eu falei, por quê? Você não tem propriedades aqui? Não tem aquelas propriedades, não é? Não tem, não tem, Dani. Quando eu conheci ele, o que ele tinha era um carro. Essa é a realidade. Tá, então você não tem nada e tá querendo separação total de bens por quê? Por quê? Tá. Qual é a razão, né? E aí ele falou, eu cheguei a perguntar para ele na frente do cartório, ele falou assim, muitas mulheres brasileiras casam com homens árabes, têm filhos, e elas roubam os filhos dos homens árabes. Ele me usou essa expressão. Eu falei, nossa, mas tem alguma coisa estranha, por que ela roubaria o filho do pai? Certamente ela sofreu alguma agressão, mas se está aqui no Brasil, ele tem que correr atrás dos direitos dele, porque ele é pai, tem que ver, tem que escutar os dois lados, né? Mas como assim ela fugiu? E esse foi o argumento dele para justificar o pedido da separação total de bens. Eu, né, assim, de início, eu fiquei um pouco ofendida, né, com essa questão, por quê? Quando eu me interessei nele, eu vi as qualidades que realmente eu buscava. Poxa, ele é um rapaz que trabalha, ele quer família, né? Ele não é um usuário de droga, não é um homem que fica bebendo, né? É uma pessoa, assim, que busca, assim, não tem vergonha de falar do nome do Criador. Essa é a realidade. E, assim, as pessoas que eu já me relacionei, nem todas são assim. A maioria, assim, são pessoas que não quer construir uma família, e eu prezo muito por isso. Eu entendi seu ponto de vista. A minha questão é, você é cristã, no caso, evangélica? Eu sou evangélica. Ele muçulmano? Sim. Muçulmano, pois é. Pessoal, o que a gente vai falar aqui agora não tem a ver com fé de ninguém, mas com leis. Porque como vocês ouviram na introdução do vídeo, isso aqui é muito mais complicado do que um acreditar em Jesus e o outro não. Muito mais que isso. São leis. Por isso que a gente vai bater nessa tecla o tempo inteiro aqui, porque lá as leis e religião é uma mistura. Não existe uma corte secular na Síria. Aliás, existe para os delitos de ordem penais, mas para a corte de família, para o direito de família, ele é todo Sharia. O que quer dizer isso? É baseado no Alcorão. E que diz o Alcorão? O filho do pai. Acabou. Então, na cabeça, na interpretação da lei nas leis do país dele, ele simplesmente está tendo a tutela das crianças que são dele. E aí, a mãe não tem tutela? A mãe não tem tutela. Ela não tem nenhuma base jurídica para começar a reclamar. Vocês percebem aqui o problema? Então, Sara, vamos voltar para você. Quando você fez essa decisão de se casar com ele, após 2 meses de relacionamento, você engravidou, você sabia que existia um entrave jurídico? Não estou falando da religião, tenho muito respeito à religião, mas a partir da hora que ela vira lei, aí complica tudo, que é o caso da Síria, do Líbano, do Egito e de outros países árabes, né? Você pensou nessa questão que você poderia ficar vinculada a ele e perder seus direitos para um homem que vem de um país de Sharia? A princípio, quando eu conheci, no início, eu não pesquisei isso. Isso foi muito mais para frente, assim, bem mais para frente, né? Então, assim, eu sinceramente não pesquisei no início. Não pesquisei. Por quê? Ele se certificava e falava com todas as propriedades que nunca mais voltaria para a Síria, que ali é um país de guerra, mas não só pela guerra, por questão familiar mesmo. Ele falava que nunca mais iria voltar
mas especialmente pela família. Era assim, ele tinha muita questão pessoal com a família. Então, assim, ele, vamos dizer que seria a ovelha negra da família dele, teoricamente. É o tipo Ele do árabe que não segue radicalmente os princípios do Islã. Vamos não, mas considerar segue assim. porque ele não precisa, Sara, é isso que eu tô falando com você. Ele não precisa fazer um ramadão, um jejum, não precisa, porque Isso, a lei está já a lei confere. é islâmica, a lei não é secular. Vamos à corte a corte é o juízo de direito, que é a corte secular, aí tem o juiz, ele olha para o lado da mãe, o lado do pai. Não existe isso, não precisa disso. Ele pode fumar, beber, fazer o que ele quiser enquanto muçulmano, a religião, mas aí as leis o protegem, não tem a ver, tem a religião muçulmana e a lei muçulmana, nós estamos falando da lei muçulmana. Então ele pode falar o tanto que ele quiser, ele pode ser o muçulmano falso o tanto que ele quiser, certo? Que a lei é muçulmana nesses países. Ao contrário que, pessoal, prestem atenção, na Turquia já não é assim, né? A Turquia é fora da curva. A Turquia é um país que tem a maioria muçulmana, mas não declara Mas não é religião. A corte é secular, né? Eu já estive nela, infelizmente eu sei. É exatamente como uma audiência aí no Brasil, a papelada é toda secular, é um país laico secular. Não, a lei Sharia foi abolida em 1924, lá quando a Turquia virou república. A Turquia não é um país árabe, ela não faz parte dos países árabes, né? A Turquia tem uma outra etnia. Então, Sara, lá atrás, a sua família, quando o conheceu e tal, qual foi a recepção a ele? Eles gostaram dele? A princípio, sim. A princípio, o Kinan, ele é muito comunicativo. Ele é uma pessoa, assim, muito extrovertida, né? Uma pessoa que mostra uma certa liderança, por onde ele está, chama atenção, não por questão física, mas por questão de comunicação. Ele é muito comunicativo, inteligente, né? E assim, a minha família gostou assim, porque a princípio se mostrou educado, né? Mostrou uma pessoa muito preocupada com questão de família. Ele quis realmente, não, tá grávida, vamos juntar, vamos fazer o que é certo, que é casar. E a princípio foi de acordo com o que seria o que nós, né, assim, aqui do Brasil pensamos, né? Engravidou, vamos tentar fazer as coisas certas, vamos unir esse casal. E é isso que ele queria, porque ele não queria ficar longe da primeira filha dele. Da primeira filha com você. Ele não foi Comigo, ele casado não tem antes. outro. Não, ele já foi noivo, que eu fiquei sabendo, por um mês, mais ou menos. E depois houve um rompimento ali mesmo, mas o motivo eu não me recordo direito. Mas houve um rompimento. E era com uma árabe, uma síria também. Ah, é. Uhum. E ele estava no Brasil há quanto tempo, quando vocês se conheceram? Quando ele estava no Brasil, ele veio em 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele já estava já há 7 anos, quando eu conheci ele. Ele entrou com status de refugiado, né? Sim, entrou com status de refugiado. Eu, inclusive, é assim, eu sei que terá muitos comentários das mulheres, né? Falando, poxa, você por ser advogada, você já deveria ter pesquisado, mas aqui se trata assim, de um ser humano que tem sentimento, que buscava uma família e tinha uma proposta fora do exercício da advocacia. Eu sei que a advocacia ela nos abre os olhos, né, para você pesquisar, ir atrás, mas ali, logo no início, eu estava em busca de ter a minha família, essa é a realidade. Eu consegui tirar a nacionalidade dele. Então, hoje, ele é um cidadão brasileiro naturalizado. Uhum. Então É um ele foi brasileiro com a naturalizado. guerra, né, a guerra civil síria. Pessoal, então vocês devem saber, né, que a Síria está em guerra civil desde 2011. O regime caiu agora, o Assad caiu em outubro do ano passado. Isso. Faz alguma coincidência com a viagem deles? Alguma coincidência? Claro que não, né, Não. Clara? Não tem coincidência. Ele Não. pensou, eu vou fazer o seguinte, agora que liberaram meu país, que o ditador, o suposto ditador, né, caiu,
a Síria está liberada. Então eu vou voltar para o meu país, vou voltar com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, e vou recomeçar na Síria. E sem avisar para os principais interessados, aí no caso a mulher e as filhas, não é, Ô, Sara? Dani, deixa eu só abrir uma observação. Quando nós fomos, isso foi em junho do ano passado. Ainda estava sobre o governo do ditador Bashar al-Assad. Ainda estava. Depois, né, que nós ainda estávamos lá, depois que eu voltei para o Brasil, ainda estava o Bashar al-Assad. O Bashar, ele caiu eu estou tentando me recordar. Dezembro. Isso, já foi bem depois, eu já estava aqui no Brasil. Mas assim, Mas estava caindo, Sara. Ele não passava do fim do ano. O Bashar está caindo desde o começo do ano, desde 2024, estava realmente apertado para eles e a esperança. Por que sabemos disso? Porque eu vivo na Turquia, como vocês sabem, e o maior lugar de refugiados sírios é aqui. E a Turquia, por interesses próprios, está querendo mandar de volta para que eles vivam felizes no país deles. Então, essa notícia já estava aqui no começo do ano, que Bashar ia cair, o regime Assad ia cair. Ou seja, a Turquia está preparando para mandar os refugiados, que são 6 milhões, de volta para casa. E eu acredito que ele deve ter pensado, agora vai ser legal, meu país está livre. Só que não está, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. O que está acontecendo na Síria hoje? Não está um lugar estável, muito longe disso. Por quê? Deixar duas menores num país altamente instável como é a Síria hoje. E uma menina também. Por quê? Sabe, isso me incomoda mais do que qualquer outra coisa, sabendo que foi nessa semana toda, desde janeiro, muitas mortes com o governo interino, e estão tendo os rebeldes, os dissidentes militares estão matando, os resquícios do Assad não aceitam o governo novo, e começou aquela guerra toda de novo. São milhares de pessoas mortas já em centros grandes. Isso vai alargar. Agora, por que esses meninos, essas crianças estão lá? Isso é que eu não estou entendendo. O Assad caiu, tá tudo beleza. Não tá. Isso vai piorar ainda muito. Vai piorar. Porque assim, o atual presidente, ele não sabe o que é uma democracia. E o povo sírio também não sabe o que é uma democracia. Tanto é que quando houve a queda e entrou esse atual, ele automaticamente já entrou na presidência. Então, assim, já para começar, não foi democrático. Assad caindo, esse senhor provavelmente pensou, opa, agora é hora de voltar que tá tudo tranquilo, de boa na lagoa. Não pode ser mais em verdade isso. O país ainda está todo em escombros e vai ficar mais violento. Então, vocês se casaram no Brasil e estavam em São Paulo. Como era o dia a dia de vocês? Ele ia trabalhar, ele fazia o quê? Ele trabalhava, vendia, né? iPhone, ainda vende, via a distância, né? Mas ainda vende, ele e o irmão dele. Eles têm uma loja ali na Oriental e o dia inteiro, assim, né? Eles trabalhavam pela manhã, eu falo eles porque eram os dois juntos, né? E de tarde ele voltava para casa. Ele voltava muito estressado, eu já observava, assim, que ele era muito estressado. E ali, assim, a forma como ele começava já a tratar, isso já me espantava, né? Eu já, assim, realmente me ofendia, eu procurava conversar com ele com ele não tinha conversa. No início foi bem, bem difícil, eu não vou negar, Dani. Eu fui muito assim, para muitas vão falar que eu sou idiota, né? Para muitas vão falar que eu fui estúpida, né? Por que eu fiquei com esse relacionamento? Mas o sentimento, né? Quando a gente tem sentimento pela pessoa, a gente procura tentar ver o melhor ali. Esse é um erro, acho que de todo mundo, quando se apaixona, essa realidade. Então você assim, gostava dele? Você era apaixonada pela ideia? Eu amava. Eu amava, eu não vou negar. Não era apaixonada pela ideia da família e filhos, mas você gostava dele mesmo? Eu fui apaixonada pela ideia da família e o amava.
Aí, de repente, ele quer ir embora. Amor, vamos para a Síria ver mamãe, porque... Certíssimo! O rapaz foi refugiado, foi com uma mala e provavelmente a roupa do corpo, uma malinha, corrido para o Brasil. Outros foram para a Turquia, outros para o Líbano, outros Brasil. O Brasil recebeu muitos sírios também. Conseguiu o refúgio, se instaurou dentro da comunidade, recebeu o nosso passaporte, o nosso visto, a nossa cidadania, casou com uma das nossas, casou com uma nacional nossa, fez família com ela, aí depois roubou as filhas dela. Meio que, né, é estranho como é que ele cuspiu dentro daquilo tudo que a gente deu para ele aí, que ele conseguiu no nosso país. Eu acho que não indevidamente, está certo. O país tem condição de refugiar, por que não? Mas esse aqui é o obrigado que a gente recebe, né, do senhor. E eu, assim, eu já estava, assim, bem incomodada com ele, em questão da rede social dele, do qual ele ainda tinha os preceitos de seguir mulheres da qual ele já se envolveu, já teve relacionamento, e aquilo me incomodava. Falei, poxa, por que você está fazendo isso? Isso era motivo de briga muito grande da parte dele. Eu questionava ele, mas ele brigava assim, de uma forma monstruosa mesmo, monstruosa. Ele ficava extremamente agressivo, agressivo psicologicamente, até que chegou um momento em que, quando eu já tinha ganhado a minha filha, né? Eu lembro desse dia, ela não fazia um mês, ela estava no colo dele, nós tivemos uma discussão, era tudo voltado mais ou menos para isso. Eu falei, me dá minha filha, né? Se ele puxou meu cabelo e me empurrou no chão. Quando eu caí no chão, eu ainda estava com um ponto da cesárea. Eu comecei a sangrar, não pelo ponto, mas sangramento, né? O sangramento vaginal mesmo. Eu comecei a ter esse sangramento. Provavelmente houve algum rompimento na parte interna. Eu não fui atrás disso, mas na queda eu tive esse sangramento. Aí eu falei, mãe, minha mãe, nós morávamos juntos, né? Eu, minha mãe, ele. Falei, mãe, vamos chamar a polícia, né? Minha mãe falou, vou chamar a polícia. E com isso ele ficou furioso, ficou mais furioso. Chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Falei, olha, um homem que agride uma mulher, a gente chama a polícia, ele vai preso. Então, assim, essa é a proteção e a garantia que o Brasil dá para as mulheres, né? E aí ele falava, chama então a polícia, chama então. E aí tá. Aí nos acalmamos, ele pediu desculpa, né? Esse é o mal de todo relacionamento. A gente acaba baixando um pouco, né, os ânimos, acaba escutando o outro lado. Eu pensei pela minha família, pela minha filha, na verdade. Eu não quero que a minha filha cresça com a ausência de um pai. Poxa, tão pequenininha, mal nasceu, nem bem nasceu e já vai crescer com a ausência do pai. Eu realmente não queria isso. Mas assim, eu pensei por esse lado. Falei, bom, eu quero que a minha filha cresça e tenha uma figura paterna. Com isso, perdoei, né? E assim, houve outras brigas, outras discussões, muita violência verbal. Muita violência verbal. De fato, assim, ele era extremamente grosso. Que tipo de coisa ele falava com você? Se você conseguir falar, se você puder. Ele mandava eu calar a boca, me xingava em árabe. Eu lembro que ele me xingava em árabe também. Ele era assim, não fala comigo! E chutava, às vezes batia a porta, socava a porta, sabe? Então, assim, essas violências, é uma violência, gente. Não é uma pessoa, assim, pacífica de conversar. Não é. Isso é uma violência. Então, assim, já começou a socar a porta, começou a gritar contigo, começou a falar cala a boca, já é uma violência verbal. Xingou? Violência verbal. E aí eu comecei a observar, falei, puxa vida, né? Com quem eu me casei? A gente já começa a perceber que, puxa, você não quer admitir, mas você sabe que você errou ali. Mas você começa a ver uma esperança, poxa, eu tenho uma filha aqui, eu vou tentar dar uma chance pela minha família, pela minha filha, né, para ela crescer no lar, vou tentar. No início, assim, depois dessas brigas, teve outros momentos também, né, em que ele apertou o meu pescoço. Teve um momento. Como eu te falei,
Eu olhei na rede, eu falei, quem são essas pessoas, essas mulheres que estão te seguindo? Eu questionava ele. Porque, assim, poxa, tá casado comigo e tá tendo um monte de, sabe? Eu tinha muita insegurança nessa parte. Isso vai de cada mulher. Eu tinha a minha insegurança. E aí, assim, eu percebia que, assim, eu não era a única. Eu não me sentia única para ele. E isso me afetava demais. E quando eu fui perguntar para ele quem eram essas mulheres, que eram umas meninas árabes também, que seguiam ele, porque eu já vi no caderno dele nome de meninas, tal, meninas que escreviam para ele, né? E era o mesmo nome da que estavam seguindo ele. E eu perguntei, quem são essas? Ele achou ruim, ele veio apertar meu pescoço, isso foi na cama. Ele falou, você não vai perguntar quem é, você não vai saber quem é. E ele ficou com muita raiva apertando meu pescoço. E ali, assim, eu fiz, meu Deus do céu, que mais que vai acontecer? Eu realmente fiquei com medo, mas, de novo, aquela questão. Eu vou procurar tentar apaziguar, vou ver do meu lado o que eu consigo para tentar salvar meu casamento. Era essa a minha cabeça. Aí eu falei para ele, olha, Pina, tá errado. Teve muitas brigas, muitas discussões. Ele começou a perseguir minha mãe também, sabe? Falava do jeito que ela falava. Ele falava que a minha mãe queria roubar a filha dele. Ele falava, filha dele, quer roubar minha filha. Ele falava muito disso, disso. Porque minha mãe, ela tem uma casa no interior, e a minha mãe falava, olha, podemos morar lá para a gente diminuir gastos, se vocês quiserem, né? E aí vocês podem fazer o que quiser com o imóvel. Minha mãe, ela quis ajudar. Ela comentou, ela não obrigou, ela comentou como uma ideia. O que vocês acham, né? Porque ela acompanhava ali as despesas, né? As despesas da família. Ela estava dentro da sua casa, ela era testemunha de tudo que você passou, ela entendia muito bem. Só que para ele, na cabeça dele, ela vai sequestrar, ela quer os meus filhos, ela quer a minha filha, até então era só a Rádio, ela quer minha filha. Mas de acordo com o país dele, a filha é dele mesmo, ele não tá nem... Até então, né? O pior de tudo é isso. Pior de tudo é isso. Ele não está nem falando em exagero ou sendo maldoso com você. A filha é dele. Dani, mas eu estou conversando com o árabe. Minha filha, olha, o problema é seu. Informações não faltam. Um Google, esse canal dá o pontapé para você seguir e fazer suas pesquisas, procurar seu advogado internacionalista que não vai saber de nada, infelizmente. É um caminho melindroso, as pessoas não sabem ainda. Boa sorte achar um advogado para fazer isso aqui para você. Tá? Você não sabe o que é Sharia para começar, se é de comer ou de beber. Pegar a pensão alimentícia desses de acusada no Brasil aí é fácil. Isso aí é fácil, isso aí a gente faz, né? Não, isso aí a gente faz meio-dia. Vai mexer com causa internacional, com crianças binacionais. O problema, entre aspas, são os frutos disso. As crianças não são mais ou brasileiras ou sírias, elas são binacionais. E elas têm direitos e deveres nos dois países. Tanto que elas têm o direito de ficar lá roubadas, foram retidas e ficar com o pai. Porque a lei daquele país acomoda esse tipo de coisa, dá essa garantia ao pai. Vocês estão entendendo? Mas daqui a pouco a gente chega lá. E o Itamaraty, e aí como é que a gente pode fazer? Realmente é interessante, porque o Brasil, ele, assim, não é igual os Estados Unidos, que defende os seus com unhas, com garras. Não é. O Brasil não é assim. Infelizmente, aqui é um país que ainda precisa ser muito, muito, muito bem doutrinado e aprender muito com um país americano, por exemplo, nessa questão. Infelizmente. O Brasil, assim, realmente eu fiquei bem decepcionada nessa questão. Deixa a desejar. Gente, é desse jeito. Agora, Sara, você, na verdade, você não conhecia ele muito bem, né? Você foi conhecê-lo na medida no progresso do casamento. Durante o nosso casamento. E eu queria pedir nos comentários, gente, porque eu sei que tá todo mundo querendo já com seus dedinhos acusadores aí no teclado, falando, nossa, coitada dessa filha, né? Que iludida. Gente, sabe? Dá vontade de pegar a Sara e fazer assim nela? Dá. Dá, mas podia ser qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós. E nesse momento, ela precisa que a gente carregue ela
entendeu? Não dá para julgar essa moça, não dá para fazer isso. Isso é uma maldade, ela já tá no fundo do poço, estão querendo pregar o prego no caixão dela, para que isso? Sabe? Aí eu fico até emocionada. Não façam isso, por favor. Como eu falei, dá vontade de juntar no pescoço dela. Sabe o que você fez com a sua vida? Dá. Mas a gente não pode fazer isso, porque tá difícil já. Aí fiz a menina chorar. As pessoas esquecem que tem sentimentos. As pessoas esquecem o que pode acontecer com elas sendo brasileiro, estrangeiro, seja o que for. Todo mundo está sujeito a passar por isso. Claro que aqui o seu canal visa o que? Alertar a mulherada. Alertar, tem que alertar. Eu fui estúpida. Fui, gente. Fui errada. Fui. Mas naquele momento eu tava com outra cabeça. Eu tava com cabeça de quê? Poxa, eu quero a minha família. Eu tinha amor por aquela pessoa. Eu tentava ver o lado bom. Eu tava tentando reconstruir meu casamento. Porque, por mais difícil que seja, pessoal, casamento não é perfeito, casamento não é felicidade, mas eu sei que nós temos que saber separar aonde está extravasando, né? Aonde está tendo a violência ali. Você entende? Eu não estou dizendo que o homem bateu, você tem que ficar calado. Não, hoje eu já tenho a qualidade de gritar, de falar socorro, disso e daquilo, mas eu prezei pela minha família. Foi isso. E está sendo difícil para mim ficar sem meus filhos. Eu todo dia choro, Dani. Eu todo dia choro. Não é fácil ficar longe das crianças. Não é fácil, saíram de mim. Eu orei muito a Deus, eu pedi filhos para Deus. Desculpa comentar isso, eu não sei se isso... Mas isso é o meu íntimo. Eu pedi e Deus me abençoou com 2 crianças. E no fim, eles foram tirados de mim de uma forma covarde e cruel. Eu fui traída, gente. Eu fui enganada. Assim, todo mundo está sujeito. Até com o brasileiro. Então, assim, não dá para controlar totalmente o sentimento. A gente tem que ser racional, mas é difícil. É de quando você se vê diante de uma pessoa ali, você vai se apaixonar, você vai se envolver, você vai ter aquele sentimento, você procura ver só as qualidades, mesmo com o defeito estando ali escancarado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá certo. É isso. Sara, desculpa, eu te fiz chorar. Mas eu me emociono com vocês, com cada uma de vocês que vem aqui reclamar pelo filho que foi embora, que foi sequestrado, que foi retido num país que não tem saída, que não tem acordo com outros países. Não é só Brasil, não, gente. Os países de lei Sharia, os países que são os países árabes todos, quais são daí? Todos os árabes, todos. Eles não têm acordos bilaterais com os países. Na questão da área de família, não. Por exemplo, nós temos aí o caso da Damares com a Coreia do Sul. O genitor roubou a filha da Damares, do jeito que fez aqui, lá para a Coreia do Sul. 2 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos depois, a Coreia mandou a menina de volta para o Brasil. Porque é um país de Haia. A Turquia é um país de Haia. França, Haia. Irlanda, Estados Unidos, Israel, Alemanha, muitos outros, né? São Haia. Os países árabes, quais são árabes, Dani? Os 23 países da Liga, são 23 países. Dá um Google, 23 países da Liga Árabe. Os países da Liga Árabe não são países que são signatários da Convenção de Haia. Eles se recusam a fazer um tratado internacional com outros países. Capturou a criança, ela fica retida, vira um cativeiro. O país vira um cativeiro da criança mesmo. Não há diplomacia, não há ninguém que vai lá e tira essas crianças de lá. Aí, no caso, seria talvez mesmo um apelo diplomático do mais alto escalão. Nós estamos falando de um presidente para um primeiro-ministro, um presidente para um presidente. Oi, tudo bem, doutor? Como é que tá aí? Dá para liberar nossas 2 crianças aí? Da Sara? Isso. Entendeu? É bem assim. Só assim. Porque, juridicamente, não tem nada que se possa fazer. Tem, claro que ela vai fazer, ela com certeza vai entrar aqui, ali. Já entrei. Eu já entrei. Assim, eu, na qualidade de advogada, eu fui atrás. Então, assim, você acaba se especializando até numa área que você não atua.
né? Causa própria. Se atualiza. Então, assim, eu já entrei com um processo de busca e apreensão e repatriação das crianças. Então, assim, mesmo com pedido com tutela de urgência, né, é um processo demorado, de fato. Itamaraty já foi oficiado, né, já para responder, tem um prazo aí de 15 dias, estamos dentro desse prazo de 15 dias. Ministério da Segurança Pública também foi oficiado, até agora não se manifestou, né? Para quê? Para ver se tem algum acordo, não tratado, algum acordo bilateral, multilateral, entre Síria e Brasil só, né? Não necessariamente precisa ter a Convenção de Haia. Mas, Sara, uma coisa que a gente está querendo saber, que eu já sei, né? Mas o pessoal não sabe, da viagem, a tal viagem que reteve as meninas. Como é que foi essa viagem? É a Ragda e o Salomão. É uma menina. Perdão, os meninos. Isso. Imagina. Foi assim, a viagem, né? A princípio, deixa eu só lembrar que ele sempre falava que nunca iria voltar para a Síria. Ele falava isso, nunca mais eu volto para a Síria. Por questão de família mesmo, os traumas dele. Tá bom, né? Só que aí surgiu essa ideia dele viajar para lá, porque o irmão dele, você sabe que o árabe, ele é muito submisso aos mais velhos, né? É uma cadeia, né? É o pai, o mais velho, e assim, eles são muito submissos. E o irmão mais velho dele estava lá, tá morando lá. Ele morava aqui. Ele foi para lá para sair um pouco de cena, né, dos problemas que ele teve aqui, da questão do trabalho, questão com polícia, questão judiciária. E foi para lá. Com isso, né, ele convenceu o irmão, vem para cá. Ele já estava 1 ano lá morando. Falou, vem para cá, tá tudo bem, família tá bem, né? Pode vir. Ele tranquilizou o irmão dele. Ele sabe como manipular. Ele manipulou o irmão dele. Eu não estou dizendo que o Kinan, ele é inocente, mas ele é uma pessoa muito fácil, muito manipulável pela família, especialmente por esse irmão. Muito manipulável. Ele falou, vem pra cá, traz a família. E o Kinan ficou até um pouco com medo, né? Eu lembro que ele falou assim, não sei se eu vou, não sei se... Eu falei, vamos, na minha inocência, né? Porque até então, a minha família com ele, ele e meus filhos, nós já estávamos bem. Compramos nosso apartamento, tá? Isso é uma observação. Lembra que eu estava lutando para isso? Eu tinha conseguido. Estava indo bem. Compramos até o nosso apartamento, estava fluindo. Já não estava tendo aquelas brigas, já não estava tendo aquelas discussões. Começou a ter, assim, uma parcialidade, não, uma parceria. Estabilidade. Isso, uma estabilidade ali entre nós dois. Então, assim, entramos num ritmo com as crianças, com a escola, com o trabalho, com a casa. E estava tudo bem, começou a caminhar, né? E aí ele falava, eu não quero ir para a Síria, eu não sei, né? E eu falei para ele, vamos, é importante que as crianças vejam os avós paternos. Olha a minha inocência. Nossa, se eu soubesse. É assim, sabe, uma coisa assim. me dá raiva. Por que somos criadas dessa maneira? Raiva. Não é raiva de você, não. Me dá raiva. Sabe, mas você foi criada da maneira certa. Você foi ensinada certa. Puxa vida, o rapaz não vê a família há 10 anos. Você vai pensar maldosamente? Você tem que aprender a ser maldosa e meia? Tem, infelizmente tem, né, ô Sara? Porque olha o que fizeram com você. Dá raiva de pensar nisso. Você pensou nele. O moço não vê a família há 10, 12, 15 anos, sei lá. Puxa vida, Sara, eu pensaria do mesmo jeito. E olha que eu cresci aqui. E olha que tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Eu pensaria como você. Então, a gente assim pensa na família, né? Vamos lá na família. Pô, não vê, se você não quer, o que nós somos ensinadas, né? A não colocar pai, mãe, irmãos contra um contra o outro. Claro. Nós crescemos assim. Esse é um princípio ético-moral. Os valores morais familiar, gente. Eu cresci assim. Então, eu falei, vamos lá, não, fique em paz. Eu acho que a sua família vai ficar bem, vai ficar feliz. Eles precisam ver as crianças precisam ter esse contato com os avós paternos.
Porque até então ele só tem contato com a minha mãe, que é a avó materna. O meu pai ele é falecido. E eu queria que meus filhos tivessem esse contato, manter, para mostrar assim, olha, filhos, vocês têm uma raiz também, tanto materna quanto paterna, sabe? Para eles saberem que eles têm uma história, eles têm uma origem, de onde eles vieram. Isso é importante a criança saber. Mas assim, eu não sabia a maldade que tinha no coração deles. Sinceramente, eu não tenho essa cabeça. Eu penso assim, falei, meu Deus, eu não tenho essa cabeça maldosa. Não te vê como parceira, Sara, te Nunca vê me como viu. rival. Eu acho que ele me viu como Te vê como inimiga. uma inimiga, como rival, Como rival, isso, uma rival. Essa é a realidade. Por quê? Não tem aquele sentido. Fica o tempo inteiro resguardado e só esperando a hora para pular em cima de você. Na retaguarda. Hoje eu percebo isso. É isso. Né? Hoje eu percebo isso porque depois de tudo que eu vivi, né? Hoje eu consigo enxergar essa questão que você falou, mas eu vou te falar uma coisa, eu estava com ele, mas eu nunca confiava nele. E ele falava, você tem que confiar em mim. Eu falei, olha, eu não confio em você, eu só confio em Deus. Interessante como ele falava com você. Olha, sua mãe está querendo roubar minha filha. Então, é um espelho daquilo que passa dentro dele, é um espelho. Ele espelha aquilo que... Porque para ele, você é uma competitor. Como é que é em português? Adversária. Adversária. Como se realmente vocês não jogam no mesmo time. Você está num time adversário. São todos assim, Dani? Generalizar uma burrice, né? Generalizar uma burrice. Mas vamos dizer que... A gente pode generalizar, mas tem a maioria. Mas vamos dizer que a criação pende para esse lado. Isso vem da criação, né? Das pessoas. A criação pende para esse lado mesmo. Não só os árabes, os europeus são assim também. Você tem que ficar de olho. Porque no dia que a chavinha deles viram... a cabecinha fecha, ninguém aguenta, não. Isso aí que eu queria saber. Preparando a viagem, tinha alguma coisa diferente que te deu uma dica que poderia ser uma arapuca, uma... Sim, vamos lá. Como a minha filha estudava na escola islâmica, né, lá em São Paulo, nós, assim, tínhamos muito gasto com combustível, né, com tempo também. Então, optamos o quê? Alugar o nosso imóvel para alugar um imóvel próximo ali da escola, para não ter que usar o carro, né? Para ficar fácil mesmo, diminuir gasto, porque o Salomãozinho, ele já iria entrar na escola, então teria mais gasto, né? E vocês sabem que escola particular realmente, assim, são valores, né, que excedem, enfim. E aí, alugamos o nosso apartamento, isso foi tudo planejado, né, por ele. Vamos alugar? Vamos alugar. Tá bom, tudo bem. Os nossos móveis, ele ficou na casa do irmão dele, numa casa que fica em Guarulhos, eu não sei o endereço. E eu falei assim, poxa, onde que é? Fala, lá em Guarulhos. Tá, me passa o endereço, porque as minhas coisas vão ficar lá. Mas por que você não confia em mim? Eu falei, peraí, não é uma questão de... Aí eu fiquei bem irritada, não é uma questão de confiar. Tem minhas coisas particulares lá, tem documentos meus, tem tudo meu, é minha vida. E aí... Peraí, mas você alugou o apartamento e tirou os móveis só para viagem de férias? Então vocês estavam mudando para a Síria. Não, olha só. A ideia era, vamos para a Síria, na volta, quando nós voltarmos, a gente vai alugar, nós iremos alugar um imóvel lá perto da escola. Essa era a ideia no início, antes da viagem. Entendeu? Entendi. E aí ele falou o quê? Pra gente não, porque o nosso imóvel ele é financiado. Para nós não termos o gasto, né, de pagar o imóvel, vamos alugar, e com o dinheiro do aluguel vamos pagar o imóvel. Essa era a ideia. Então, assim, essa era a ideia inicial que ele pregou na minha cabeça. O que estava por detrás, eu fiquei um pouco assim, mais desconfiada. Eu fiquei, poxa, por que 3 meses? Por que todo esse tempo, né? 3 meses é muito. A minha carne já até tremeu. Eu falei, poxa, 3 meses? Nós vamos alugar uma casa lá? Eu falei pra ele, vamos ficar numa casa lá? Porque assim, poxa, ficar na casa do sogro e da sogra, nada contra seus pais, mas é a pior coisa. Você quer ter liberdade, você quer andar à vontade, né? Mas aí ele falou, não, a gente vai ficar lá, depois qualquer coisa a gente aluga. Tá bom. Só que assim,
Até então, na minha cabeça, como tinha passagem de ida e volta, nós vamos voltar. Não tive essa malícia, de verdade. Até então, estava segura, nós vamos voltar. Uhum. E aí, o que nós fizemos? Alugamos nosso apartamento, nossos móveis ficaram na casa do irmão dele, que fica em Guarulhos, e ficamos no apartamento da minha mãe. Com o quê? Com as nossas malas, roupas, documentos. Desculpa. Nossas malas, roupas e documentos. E estávamos nos preparando para viajar. Eu lembro que eu estava até comprando presentes para os tios, tias, primos, blá, 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 gastando uma fortuna, né? Uma fortuna assim, eu até olhei para ele e falei, nossa, ele está deixando, assim, gastar, ele não, assim, a gente tem um limite, né? Ele está deixando gastar assim, como se não houvesse amanhã. Minha mãe indo, falei, bom, nós vamos voltar. Essa era a minha segurança, porque tinha passagem de volta. Quem financiou tudo isso? O irmão dele. É um custo alto, gente. Passagem ida e volta de 2 crianças, 3 adultos, né? O irmão dele já tinha financiado algo para vocês antes? O irmão dele, na verdade, sempre ajudou ele. Mas não financiado assim, tipo um carro, não. O irmão dele sempre assim, vamos dizer que um é braço do outro. Um é braço do outro. Essa é a realidade. Na verdade, a cabeça do Kinan é o irmão dele. Hoje eu percebo muito, muito mais claridade. Por quê? Todo e qualquer problema que ele tinha, ele chamava o irmão. E o irmão que fazia a intermediação ali. Tudo da vida dele, tudo. Como que ele tem que fazer. Inclusive, quando eu estava grávida, ele falou pro irmão dele. Então, eu conheci primeiro o irmão dele. O irmão dele ver quem eu era, né? Tipo assim, fazer uma análise. Quem é essa daí? Né? O que ela faz? O que ela é? Né? Ele é o líder do clã, entendi. Todo clã tem um líder, tá? Exatamente, é o líder, né? E aí nós fomos, né? A princípio eu estava bem animada, poxa, eu vou conhecer meu sogro, minha sogra, porque até então o meu contato com eles era só por vídeo. Mandava foto, né, para eles acompanharem o desenvolvimento das crianças, para não ficar aquela coisa desligada. Para mostrar assim, não é porque eu sou brasileira que significa que eu vou manter eles distantes. Não, eu quero que eles acompanhem, né? É assim, gente, a mulherada pode achar que eu sou ingênua, mas eu sempre fui assim, eu fui criada assim, para não ter divisão na família. Eu fui criada assim, dessa forma, né? Então, assim, até então eu não conhecia a família, eu não sabia quem eram eles, qual é a índole deles. A gente só sabe na convivência mesmo. O Kinan reclamava deles, né? Só que assim, mas eu conhecendo como é que é o Kinan, eu já presumi, ele já deve ter dado muito trabalho para os pais dele, né? Para ele reclamar dos pais, certamente ele não foi um santo. Então, os pais devem ter engolido ele há muito tempo, deve ter dado graças a Deus por ele ter ido para o Brasil. Ele e o outro irmão. E mais de um aspecto, os pais ficaram, pelo menos os meus meninos eu salvo no Brasil, eles estão salvos no Brasil. Tem a questão financeira e econômica que é enviada para casa também. É um jejum muito bem feito que o pai e a mãe deles fizeram para conseguir que os meninos conseguissem refúgio em outro país, né? Então, os pais dele, eu fiquei sabendo que os pais deles chegaram a vir para o Brasil, antes de eu conhecê-lo. E moraram aqui. Aí teve uma briga entre eles de novo. Quando ele ficou noivo, lembra que eu te falei que ele já ficou noivo? Foi aqui no Brasil. E os pais estavam aqui. Eu não sei que motivo da separação, foi em um mês assim que ele conheceu, já noivou. Que é assim, com árabe é tudo muito rápido, não tem namoro, não é igual ao Brasil. Então, assim, ele noivou em um mês já separou, né? Já rompeu, nem houve casamento. E os pais estavam aqui no Brasil, eles estavam morando, e eu não lembro, eu acho que ficaram 1 ano aqui. Mamãe, né? Nosso pai, muito bom. Essa mãe. Só que assim, e vai o filho, vai o pai, vai parentada, vai cachorro, vai todo mundo. Vai papagaio, vai tudo.
E aí, assim, o pai é assim, o sistema árabe, né? A cabeça do homem árabe, né? O homem árabe é o que manda. Então, se o pai tá vivo, é ele que manda. E tinha Sim. muito desentendimento entre o Kenan e o pai, né? Nessa questão. Porque ele já Uhum. se vê um homem ali adulto e não queria estar subordinado às regras do pai. Mas, Certo. querendo ou não, isso é o que fala alto. Eu tenho Claro. isso, você tá você tá dançando com isso que é meu, eu mando em você. É Isso. mais ou menos assim. Uhum. Então, ele teve uma briga e os pais voltaram para o país dele. Antes de nós viajarmos, quando ele falou 3 meses, eu falei, puxa, por que todo esse tempo, né? 3 meses é muito. Ele falou, pode ser 6 meses. Eu falei, que isso, Kina? Você tá louco? 6 meses? Ele nunca demonstrou assim de querer morar. Então, 6 meses? Eu falei, não, não. Ele falou, se você quiser voltar antes, você volta. Ele falou. Eu falei, que não, as crianças têm escola. Oh, Ele você falou não viu isso isso. não, Sara? Você não viu isso não? Não, Se mas quando você ele falou quiser voltar, você, quando ele falou você, se você quiser voltar antes, na minha cabeça seria o quê? Eu, minha mãe e meus filhos. Eu não ouça quando peguei eles isso, falam. eu não tava com essa malícia, Dani. Não Entendi, tava. não, não tô te culpando, não. Vocês estão ouvindo aqui? Você Ela, infelizmente, entende, está dando a cara a gente? tapa para vocês ouvirem no lugar dela, para não ter uma próxima Sara, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais trazer esses meninos para cá. Olha, fala mais Servão uma de vez que ele falou com exemplo. você. A palavra Se tem você peso muito mais do que tem. qualquer caneta, qualquer papel, qualquer assinatura. A palavra deles tem peso. Ouça o que fala. O que ele falou? Ele falou, se você quiser voltar antes, você volta. Não, não ouve aqui, sai aqui, não. Para ali. Oi? Não, não tô entendendo. O que é? Tem que parar. Talvez teria sido evitada. Aqui, não tô falando isso. Para você que tá ouvindo agora. Para as Uhum. próximas. Sim, sim. Pessoal, meninas, é assim, a gente tem uma falsa percepção de que, eu não posso generalizar, mas assim, as brasileiras, assim como eu tive uma falsa percepção, pô, são pessoas certinhas, né? Mas, gente, cuidado. Cuidado. O meu exemplo, eu posso falar com propriedade, eu e tantas outras mulheres que passaram por isso, tomem cuidado com o relacionamento com o estrangeiro. Vê se o país é signatário de AES. Se não é, se você se envolver com árabe, tiver filhos, não vai com seu filho para o país de origem do marido, noivo, sei lá o que for. Não vai. Não deixa aí. Cuidado, fica de olho. Fica de olho, porque eles foram criados assim. É diferente da cabeça ocidental. O Oriente tem uma cabeça diferente da nossa. Hoje eu posso falar com propriedade isso, a Dani também. Muitas outras, mas eu tive que passar de uma forma muito cruel e dolorida. Estou passando. Ouçam um testemunho. A Sara, eu, você, somos agregadas deles. Os nossos filhos são deles. São deles. Nós Acabou. somos só Próxima. a Essa foi parteira. a aula 1 de hoje, tá? A aula 1 é essa. Você, casada com ele, você é uma agregada e ele pode te dispensar, não porque ele tem um caráter péssimo, tá na lei dele. Ele pode falar 3 vezes, eu te divorcio, eu divorcio de você 3 vezes, que você cai igual banana madura. Você é divorciada, fica divorciada está. Tem peso de lei escrita. Eu me divorcio de você 3 vezes. É o talak, ok? Ele te dá o talak. Isso é para você ver o peso que você tem para ele. Olha o tamanho do peso. Você tá me entendendo? Você não é nada. Dani, vou te processar. Processa, amiga. Vem, me processa. Tem muitas que Precisando de ficaram com raiva de mim. Você tá me entendendo? Não raiva adianta ficar com raiva de mim, de Sara, de Não tô nem aí. ninguém. Tá Pegaram bom? meus filhos. Pegaram meus Sim, filhos. mas não tô nem com isso pra... Vai, tira as calças e pisa em cima, não tô nem aí. Tô aqui avisando pra quem quer ouvir. Você não quer ouvir? Desliga. Tá aqui, ó. Põe no X lá. Saia. Você que tá aqui ainda e quer ouvir, perdão, né? A gente tá um pouquinho alterado aqui, mas realmente isso é muito sério, gente. Brinca. Olha que nós temos 2 menores retidos num país de Sharia agora. Mais 2. São 2 bebês, não bastou gente. Adam, não bastou as meninas da Bianca, não bastou o menino da Gabriela Catã e outros, tantas outras que eu não consigo trazer para o canal. Nós temos agora o Salomão e a... Como é que é o nome da menina? Hagda. E a Hagda, que estão lá na Síria, apodrecida. Eu falo isso com respeito, porque eu não quero... Só bomba. Tiro. Eu tava segura, por quê?
Ele vai voltar. Teve uma briga em família lá. A briga é grande. Você quer que eu conte aqui, Dani? Pode. Vocês vão ver aqui, infelizmente, o momento que os ânimos se alteraram, sobrou até para a senhora mãe da Sara, que estava lá também, senhora de idade, cala a boca para cima. Vvamos ver aí na sequência. Mas, André, tá demais. Isso vai cair na internet. Isso vai cair na internet. Minha filha, Difícil. ela vai comigo sim, amanhã. Vai comigo amanhã. Ele... Ai, ninguém vai. Ninguém vai. Ai, André, vai. Eu vou. Tem filhos. Eu não vou. Vai, filhos, não vai. Eu vou. Não vai. A gente vai chamar a polícia. Chama. Chama a polícia. Chama. Chama a polícia para Chama. pegar sua... Chama. Liga para a polícia. E essa briga que aconteceu foi o seguinte. O Kinan, ele teve um prejuízo financeiro, né? Com o irmão dele. Até então ele tinha ficado quieto. O irmão dele, quando foi para a Síria, lembra que eu te falei? Ele foi para lá para sair um pouco de cena dos problemas que ele estava tendo aqui. Ficou um ano lá. E aí ele chamou o irmão. A ideia era o quê? Vem que nós vamos pedir dinheiro pro pai. O pai tem muita grana. Muita. Ele, especialmente lá na Síria, tem muita. Vamos pedir dinheiro. Vamos pedir dinheiro pro pai. Eles compram qualquer um lá. Esse é o problema. Ele tem né? dinheiro? Não é um pobretão, não. Nossa. Não é um pé rapado. Esse é outro problema que hoje eu vejo como uma grande dificuldade, que eles podem comprar qualquer um lá. Qualquer um. Nossa Senhora. Mas Tá. enfim, e aí, vamos pedir dinheiro pro pai, né? Pro baba, mas assim, tentando ludibriar, tentando ali de uma forma, né? Pra pegar o máximo que dava. E aí, o mais velho iria usar o Kinan para pegar mais. A ideia inicial era essa. Por que eu sei disso? Porque o Kinan me falou. Ele vai pedir dinheiro pro baba. Era um prejuízo já de 500 mil. E ele não tinha falado pro irmão. E quando ele falou pro irmão, o irmão ficou assim, furioso, mas é o tipo daquele furioso assim, que guarda e espera se vingar. Lembra que eu te falei que eles são vingativos? Eles são vingativos. Não importa com quem seja entre eles, seja com quem for. Eles são pessoas que guardam e esperam a primeira oportunidade para se vingar. Pode ser uma vírgula errada que ele entendeu errado de você, eles vão se vingar. Tá. E aí o Kinan começou a se exaltar lá. Começou a brigar comigo por qualquer coisinha. Ali a máscara dele caiu. Ali ele começou a mostrar assim, aquele homem violento que eu conheci no início. Então, dessa briga aí foi do... Lembra, essa briga que a gente viu aí foi o quê? A questão financeira, os 500 mil. Não, ainda não. Foi um dos motivos, foi o gatilho, vamos dizer, tá? Aí teve essa briga, tá? E aí o que aconteceu? O pai dele, isso faltava 3 dias para nós voltarmos, estava tudo certo. O Kinan bem antes, já estava com a ideia de querer ficar na Síria. E ele começou a falar, não, vamos ficar na Síria pra gente guardar um dinheiro, tal. Eu falei, Kinan, eu não queria. Eu, de verdade, assim, eu não... Falei pra ele, poxa, a gente não veio com essa ideia de morar. Se você me falasse, eu estaria me preparando, porque eu tenho um processo no Brasil, né? Tem as questões de contrato, tem outras coisas, tem a vida das crianças, então, assim, foi tudo muito em cima. Só que assim, ele falou, olha, eu posso arrumar um emprego para você lá na embaixada, porque eles têm muita influência, blá, 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 e tentou, não conseguiu. Vamos na embaixada da Espanha. Se você quiser, se você falar assim, aí, mas vai conseguir. E aí eu não queria. Eu falei, não quero. E aí tá bom. E ele falou, olha, e se eu ficar aqui 1 ano? Eu falei, tá, eu vou pro Brasil com as crianças, né? Mas sem briga até então. Eu vou pro Brasil com as crianças, você vai ver as crianças todo dia, né? Aí ele falou, mas é bom que as crianças também falem árabe. Eu falei, olha, a gente faz assim, depois que eles terminarem esse ciclo e eu resolver tudo que tiver no Brasil, nós vamos voltar. Aí nós podemos ficar 1, 2 anos. Eu tô falando a história real, tá? Tá. Não que eu omiti informação, é que na entrevista lá na Record, não deu para contar, não deu para eles passarem tudo.
pelo tempo. Assim, o tempo de televisão é mais curto mesmo. É mais curto, E aí, com isso, né, eu falei, olha, a gente pode voltar depois, aí podemos ficar 1 ano, 2 anos, se preciso for, porque é bom também para as crianças aprenderem. Ele falava assim, as crianças têm que aprender a falar árabe, por quê? Meu pai tem muito dinheiro e tem muitas propriedades, e as crianças têm que ter o direito deles da herança. Ele falava muito nisso, muito nessa questão. Aí eu falei que não, pô, seu pai nem morreu ainda, então, né? Já tá pensando já na herança? Ele falou, não, eu quero garantir. Eu quero garantir, porque os meus pais precisam ver que os netos estão aqui. Para eles, depois que meu pai, né, que a minha mãe morrer, porque lá a divisão é diferente do Brasil. Depois, assim, que meu pai... a mulher não tem quase nada disso. Quase nada. Tem uma fração do homem. Quem recebe a herança é o homem. 25% é o homem. 25%. 25% a mulher. E os homens, né, eles têm maiores proporções. E o pai, né, obviamente, se ele vê, por exemplo, aquele que convive mais, está mais tempo ali, ele pode dar uma porção maior. Segundo, né, o Kinan, eu falei, olha, Kinan. Ele falou, eu quero garantir que meus filhos fiquem aqui, para eles terem os direitos deles. Meu pai tem muito dinheiro. Falei, de verdade, eu não estava com essa cabeça, de verdade. Ele estava. Falei que não. Então, assim, se você quiser ficar 1 ano aqui, tudo bem. A gente vai, termina o que tem que fazer, depois volta, né? 3 dias antes, fora as brigas, tá? Teve briga. No segundo mês teve uma briga bem feia lá, uma discussão feia. Inclusive eu com o irmão dele também. Faltou isso para um não bater na cara do outro. Faltou isso. Isso, juro por Deus. Pensa, Dani, eu como mulher brigando com homem. Lá. Fui corajosa mesmo. Tipo assim, corajosa mesmo, corajosa. Depois disso, 3 dias antes de nós voltarmos pro Brasil, o Kinan, ele veio muito animado, né? Ele falou assim, Sara, meu pai ele fez uma proposta. Falei, que proposta? Falou, vem aqui, senta aqui. Falei, hoje eu falo, é uma proposta diabólica. Porque depois disso daí que assim, acabou, sabe? Vamos lá. Falei, que proposta? Olha, meu pai falou assim que pode quitar o nosso apartamento no Brasil, mas o apartamento tem que ficar só no meu nome. Eu falei, mas por que só no teu nome? Se o apartamento é nosso, nós 2 que compramos, foi nosso dinheiro, nós 2. Tudo bem, nós casamos com separação total de bens, que eu não concordei, né? Mas tudo bem, fui por questão de família. Mas assim, é nosso, não é só meu e teu, é nosso. Nós estamos comprando para quê? Para deixar futuramente para as crianças. A ideia foi essa, lembra? E aí, quando ele falou que o pai dele falou isso, eu falei, mas o que seu pai pensa de mim para fazer uma proposta dessa? Eu, assim, fiquei extremamente ofendida. 3 dias antes de viajar, fiquei, seu pai pensa de mim? Ele tá achando que eu tô querendo seu dinheiro? Ele tá achando que eu tô querendo o quê? Sua fortuna? A herança da família, é isso? Eu nunca demonstrei isso, nunca. Eu aceitei me casar com você com separação total de bens, para mostrar para você, eu não estou com você pelo que você tem, pelo realmente o amor que eu sinto por você. E aí eu fiquei mal com isso. Eu comecei a chorar, porque foi um investimento alto, Dani, para dar entrada. Não é fácil financiar apartamento hoje. Não claro, é fácil claro. no Brasil. Tudo tem Tá o outro falando lá, mas meu pai exige, meu pai vai dar uma força, mas a exigência é que o apartamento seja só meu e que só você dele. Que se ferre, vai para debaixo da ponte. Tá. E aí eu pensei, eu falei que não, então é assim, né? E se acontecer qualquer coisa, você dá um pé na minha bunda, desculpa a expressão, pessoal, dá um pé na minha bunda e acabou. Né? E aí eu fico sem nada, porque eu dei meu carro também, dei um bom dinheiro, né? Minha mãe, inclusive, também ajudou, gente. Minha mãe, porque minha mãe queria ver, né, a filha ali com um genro, com a casa própria, coisa de sonho de mãe, qual pai que não quer? E aí, Dani, quando eu falei isso, eu falei, olha, Kinan, então fala assim pro teu pai, se ele quer isso, eu posso assinar para você, mas o divórcio vai junto, porque eu não vou tolerar isso. Você tá fazendo isso agora, o que mais você vai fazer depois?
Aí vem o pulo do gato, gente. Se vocês estiverem lá, não falem em divórcio, tá bom, pessoal? Cuidado. Esse foi a minha sentença, vamos dizer assim. Até a Dani sente o peso. Hoje eu vejo o peso disso. Dani. Mesma coisa, Bianca. Mesma coisa. Aquele. Mesma coisa. Numa briga lá, tava tudo. Numa briga lá, vou me separar, vou te dar o divórcio. As meninas, ó pro Líbano. Não pode falar isso, não. Não pode, gente. É o outro conselho que eu dou. Não falem de divórcio, principalmente no país deles, tá? Cuidado. Cuidado. Esse negócio é punk. É outra realidade, é outro mundo. E assim, infelizmente, eu estou provando desse amargo. Assim, eu provei lá da pior maneira possível. E hoje eu estou digerindo tudo isso todo dia, esse fel. Todo dia isso desce com um amargo. Tá? E aí, quando eu falei isso, ele chorou e falou, não, por favor, tal. Eu falei, poxa, você nem se posicionou na frente do seu pai, né? Poxa, por que você não falou pro teu pai que o apartamento está no Brasil, as leis são de lá, nós somos de lá, é outra cultura. Teu pai, por mais que ele seja idoso, ele também tem que entender que você tem sua vida. Dani, eu juro por Deus que eu fiquei em choque. Eu realmente, assim, parecia que eu levei uma rasteira, porque eu pensei, o que essa família tá pensando de mim? Porque ali, Dani, eu procurei fazer no meu possível ser... Olha, Dani, eu ajudava todo mundo lá. Dava injeção na mãe dele, porque eu tenho uma prática clínica, dava injeção na mãe dele, medicava a família, sabia diagnosticar, porque eu já tive uma vivência médica também. E ninguém viu isso, né? Nessas horas aí você pensa, poxa, como eles são ingratos, né? Eles esquecem disso. Não querem saber. Eles querem saber o deles. E ralas. Querem saber o deles e ponto. E aí, Dani, quando eu falei no divórcio, ele chorou. Ficou bem, assim, triste, aborrecido, tal. Aí ele falou assim, eu não vou voltar pro Brasil. Ele falou, eu não vou voltar pro Brasil. Eu falei, tá bom, eu vou com as crianças. Eu falei, então eu vou com as crianças e com a minha mãe. No dia seguinte, minha viagem era dia 15 de setembro. No dia 14 de setembro, eu falei pra ele, eu falei, que não, e ela, vamos arrumar as malas. Sabe assim, pra tentar apaziguar? E ela, vamos embora? Sabe assim? Sim. Ele falou assim, não, eu não vou e as crianças também não vão. Quando ele falou as crianças também não vão, a minha mãe estava perto. Minha mãe, na hora, já se manifestou. Não, que não, você não pode fazer isso com a gente. Com isso, ele já começou a gritar ali com a minha mãe. E a mãe dele estava saindo do quarto para o salão. Quando a mãe dele viu, o grito dele é um grito assim, cara, estremece a alma de qualquer ser humano. Eu juro por Deus, Dani. É um grito assim que assusta, que abala o teu psicológico. A mãe dele na hora desmaiou, caiu ali. E aí quem socorreu? Eu, a empregada e a minha mãe. E a mãe dele é obesa, é super pesada, foi isso com muita dificuldade. Né? Eles conseguiram socorrer ela, colocar ela lá no quarto dela. E com isso o irmão dele estava junto, tá? Esse é o detalhe. Uma outra observação. Ai, desculpa. Que isso, Sara? É balão, é live? É do iPhone. Desculpa, do iPhone eu esqueço que... Então, e aí, Dani, por fim, isso foi mais... Já começou a escurecer, né? E eu falei assim pro pai dele, falei, Baba, né? Que a gente chama ele de Baba, o pai. E eu falando com ele no tradutor, por favor, conversa com o Kinan, porque não é certo o que ele está fazendo. Isso é haram, deixar a mãe longe dos filhos, né? Eu tentei usar essa parte, assim, do haram, né? Tentando usar ali o psicológico da questão, assim, da religião. Eu falei, Deus não vai se agradar disso, né? E na lei do meu país isso é sequestro. Ele falou assim, não. No dia seguinte, ele falou assim para mim, eu não posso me intrometer na decisão do Kinan. Mas, na verdade, ele queria que meus filhos ficassem lá, tá? Essa é a realidade.
Ele falou isso, que não podia se intrometer na decisão do Kinan. E falou assim, no dia seguinte as crianças estariam com a nacionalidade síria. Ele blefou. Para quem não entende, ele mentiu. Por que ele falou isso? Uma semana antes de acontecer toda essa turbulência na minha vida, o Kinan falou assim, vamos nos casar na Síria? Porque meus filhos precisam ter a nacionalidade para eles conseguirem ter a herança. Eu não me opus. E vamos. Você casou na Síria. Calma, deixa eu explicar. E lá é assim. Como qualquer sistema jurídico, quando eles veem que tem um estrangeiro, tem que ter um tradutor. Não tinha tradutor brasileiro, mas tinha espanhol, que eu sei espanhol. Entendi lá, né? A questão do que eu assinei, tal. Só que faltava um documento para confirmar o nosso casamento. Qual era o documento? A certidão de casamento do Brasil. Ok. E nós não levamos. No início, quando ele estava lá atrás na casa da minha mãe, que ele falou, vamos ficar 3 meses, 6 meses, eu falei, por que tudo isso? Ele falou, se você quiser ir antes, né? Lembra? Então, ele falou assim, vamos levar tudo. Vamos levar mochila, vamos levar documentos. Eu falei, Kinan, lá no seu país só vai servir de documento passaporte, aliás, qualquer país fora do Brasil. Isso aqui tem validade no Brasil. Ele falou, não, vamos levar RG, certidão. Eu falei, olha, Kinan, não tem necessidade. Ele falou, vamos levar nossa certidão de casamento. Eu falei, pra que certidão de casamento? E eu não levei. Eu falei, não vou levar, não. Que isso? Não, deixa aí. E levou uma certidão de nascimento das crianças, né? O documento do RG. Eu falei, bom, a gente pode até levar assim, se acontecer qualquer situação lá no aeroporto, a gente mostra. No aeroporto, mas não vai ter validade fora. E qualquer coisa, assim, eu pensei, se extraviar, eu tiro a segunda via. Mas a ingenuidade, né? Eu já estava de caso pensadíssimo. Ele não ia voltar, ele não ia voltar e deixar as meninas voltar, independente de divórcio ou não. Ele não ia, só acelerou o processo. Eu acho que ele gostaria que você ficasse, talvez você ia ficar junto. Você falou essa palavrinha, esse divórcio, aí você foi despedida e tapa na cara, não sei das quantas, que você vai embora. Eu entendi. Agora eu entendi o que aconteceu. Você entendeu? E aí, assim, depois dessa briga, né, e aí eu tentando convencer o pai, porque o pai tem voz, só que o pai não quis se opor. E quem estava sempre o tempo todo ali, né, meu irmãozinho, a cabeça dele. E o irmão dele teve um momento de uma outra briga antiga, nossa, lá na Síria, que o Kinan uma vez falou para mim, você vai pagar caro. E é o típico da frase que o irmão dele fala. Você vai pagar caro. O Kinan tinha pegado o passaporte das crianças. Eu falei, cadê o passaporte? Tá comigo. Eu falei, cadê o meu? Cadê o da minha mãe? Tá lá na mochila, mas as crianças não vão. Eu falei assim, as crianças vão sim. Foi o momento que eu gravei, né? Falei que as crianças iriam. E aí o irmão dele começou a filmar e falou, os filhos não vão. Os filhos não vão. Desculpa, sair de novo. Os filhos não vão. Ele filmando com o celular. E ali eu já me liguei, falei, a influência do irmão é muito forte na vida dele. Muito, eu tô falando com muita propriedade isso. E teve essa briga, né, no momento que, assim, eu tava encurralada lá, eu queria sair, pedir socorro, eu percebi que é um país, assim, gente, se eles quiserem te matar ali, você pode gritar, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai te socorrer. Esse é o problema desses países. Todo mundo fica quieto. Ninguém quer se envolver. Todo mundo tem medo, essa é a realidade. E aí eu tentei abrir a porta, foi o momento que ele me empurrou. Minha mãe falou assim, não empurra ela, né? Foi a hora que ele falou, cala a boca. Quando ele ia avançar nela, Dani, eu puxei ele. Quando eu puxei ele, ele tava de lado, né? Quando eu puxei ele virou e me deu um chute no meu tórax. Né? Ele chutou o meu tórax. Ele é grande, viu? Ele não é pequeno, não. Eu caí, né? Sempre eu caí, aí a empregada me socorreu, a mãe dele também estava ali, me socorreu. Fora isso, o irmão dele começou a esmurrar meu braço. Por quê? Ali tem uma divisão, né? Da porta para o corredor dos quartos. E o irmão dele começou a fechar.
meu filho estava num quarto, né, lá no quarto, e a Ragda estava no outro. Eu falei, não vai fechar, vai me trancar aqui, né, do outro lado? E nessa eu fui abrir. Nessa que eu fui abrir, ele começou a fechar, e foi, yallah, cala a boca, enfim. Foi nessa briga, ele começou a esmurrar o meu braço. Ele começou a socar meu braço. Por fim, até a mulher dele, né, acabou. Não sei se foi uma ajuda, mas na verdade eu já vejo que não foi uma ajuda. Né? No fim das contas, todos eles estavam juntos entre eles. Sim, isso tudo foi planejado. Ela pegou meus filhos e levou para o apartamento deles, que era no 7º andar. E levou lá. Com isso, o que eles fizeram? Como a briga estava intensa, eles levaram nós na vizinha da frente para separar, para não ficar pior. E aí, o Kinan pegou meus filhos, ele já estava com os passaportes. Ele pegou a mala, pegou meus filhos lá na casa do irmãozinho dele. Sumiu. Acabou. Sumiu, né, para mim. E eu perguntando para a família, cadê? Onde está o Kinan? Ele vai para a Jordânia, ele vai para o Líbano, para onde ele vai? Né? Eu fiquei desesperada, ele vai sumir com meus filhos, ou ele pode se vingar. Eu fiquei com medo dele se vingar. Até nas crianças, de querer, sei lá, matar. Porque você sabe que tem cara louco que para se vingar da mulher mata o filho, né? O tempo todo meu irmão estava me dando um suporte, estava comigo por videoconferência, minha cunhada também. Meu irmão fez até um registro de boletim de ocorrência lá no Rio de Janeiro, é onde ele mora. Eu tenho tudo. A sorte que eu filmei, Dani. A sorte que eu tenho algumas provas, porque assim, nem todo mundo acredita. Nem todo mundo acredita. Você pode comentar, mas nem todo mundo. Mas quando você mostra, olha, tá aqui. Fomos no dia seguinte, com muito choro, com muita dor no peito, o chofer chegou para nos buscar para ir para o Líbano. Fomos para o Líbano, né? E ele o tempo todo ligava. Ele ligava para o chofer, mandava mensagem. E nós fomos de carro, né? Até o Líbano, porque na Síria não funciona o aeroporto em Damasco. Fizemos isso. E durante o trajeto ele ligava, ele mandava mensagem para o chofer, perguntando como é que eu estava, onde nós estávamos. E aí ele começava a falar para o chofer para eu voltar. Meu irmão me ligou e falou assim, Sara, você tem certeza que você quer voltar para o Brasil? Eu falei, claro, eu tô com muito medo. Tô com medo. Ele falou, olha, você sabe que se você voltar para o Brasil, corre o risco de você nunca mais ver as crianças. Porque ele pode alegar que você abandonou. Né? Ele pode falar que você abandonou. E ali a lei do país dele vai dar total apoio para ele, para o homem. E nisso me pegou. Eu pensei, eu vou voltar, mas eu vou tentar tranquilizar ele e falar, não, vamos voltar para o Brasil. Ok. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, minha mãe foi para o Brasil sozinha, Tati. Minha mãe foi, ela estava destruída por dentro. E eu voltei com o mesmo chofer, voltei para a Síria. Onde ele estava quando ele fugiu? Lembra que ele fugiu com os meus filhos? Sim. Ele sequestrou os meus filhos, lembra? Ele pegou o passaporte, pegou meus filhos, a mala, sumiu no dia 14. Onde ele estava? Na casa do irmão mais velho. Ok. Do irmão mais velho. Eles são em 3. Sim. Tem o irmão mais velho, o do meio, que é o que manda nele, praticamente, e ele. E eu tava cheia de hematoma. Hematoma no queixo, nos braços, estava dolorida, principalmente a minha alma estava destruída, essa é a realidade. E ali eu vi meus filhinhos não estavam tendo noção de nada, porque não tem noção. Dia seguinte, voltamos para onde? Pra casa dos pais. Aí saiu do apartamento do irmão e foi para casa dos pais. Cara, ali foi uma tortura pra mim, juro por Deus. Porque assim, pensa, você voltar para um lugar onde você sofreu agressão, você sofreu tudo aquilo, voltar pro cativeiro. Foi isso que eu senti. Eu comecei a entrar em depressão. Essa realidade. Mesmo com meus filhos ali do meu lado, eu já estava entrando em depressão. E ali eu comecei a tentar conversar, convencer ele, olha, vamos voltar pro Brasil. Não vai acontecer nada com você. Por quê? No dia da briga, eu chamei muitos amigos dele. Muitos amigos. Chamei amigos, falei, por favor, tenta
tenta convencer o que, né? Chamei, assim, gente assim do nosso meio, gente assim que era muito especial para ele, para tentar convencer e não adiantou. E aí, tá bom, quando eu tava lá, até então, isso já era meio de setembro, né? O ano escolar já tinha começado lá. Na Síria, não sei se na Turquia é assim, na Síria o ano letivo começa a partir de setembro e O vai até hemisfério maio. norte todo. O hemisfério norte todo é assim. Eu tava tentando convencer ele, vamos voltar, não vai acontecer nada com você, porque ele tava com medo, porque meu irmão falou assim, eu vou colocar na mídia, né? E aí ele ficou com medo disso. Vou colocar na mídia. Meu irmão, ele ficou com medo disso. Eu falei, olha, fica tranquilo. Eu tranquilizei ele, falei, nós não vamos fazer isso. Só vamos voltar, tá? Vamos tentar fazer as coisas na paz. E não adiantou. E aí eu falei, pelo menos a Ráguida. A Ráguida é menina. Ele falou, ainda não. Ele falou, ainda não. E ali eu vi que foi game over pra mim. Pra mim, ali já ensinou. Falei, então, Kinan, eu vou fazer o seguinte. Isso já era uma semana, eu tentando convencer nada. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar pro Brasil, eu só quero deixar bem claro pra você que tudo isso está acontecendo contra a minha vontade, não era para os meus filhos estarem aqui, eu não concordo com nada com o que você está fazendo, tudo isso você provocou, tá? Não era para as crianças estarem aqui, estarem estudando, não era. Por fim, eu vejo os três todos felizes, saindo, ele, o pai dele e o irmãozinho dele, que é a cabeça dele, saindo para procurar uma vaga na escola. Deixa eu Com que contar, cura? Como é que tem você mais uma conseguiu? briga. Tem mais briga? Tem mais uma. Pra quê? Calma. Os Tem meninos mais já uma. foram retidos, não tem o que fazer. Deixa eu só parar aqui porque o pessoal vai comentar. Tem gente que chegou até aqui e ainda não entendeu certas coisas, mas vamos lá. É difícil mesmo, né? Tá falando de um outro país. Prestem atenção. Vocês estão perguntando pra ela, Sara, por que ela não ligou pra polícia nesse momento, gente? Gente, é Meu importante. amor, Deixa... não. Lá no... Bom, vamos lá. Tem um momento no vídeo que o irmão dele falava, chama a polícia. Lembra, Dani, que eu te falei lá atrás, aqui no Brasil, que eu falei que eu ia chamar a polícia? O que eles são? O quê? Vingativos. Eles guardam. E eles esperam o momento certo para dar o troco. O que ele fez? Chama a polícia. Só que, na época do Bashar, chamar a polícia é ir para a morte. Não é só na época do Assad, não. Ela fala Bashar, eu falo Assad. Pior. Mas assim... Não é só na época do Assad, não. No país de Sharia, a mulher chama a polícia, ela vai junto, vai todo mundo. É ela que vai. Chama a polícia. É ela que vai. Ele falou, chama a polícia. Eu falei, chama, por favor, chama não façam essas perguntas. Nós estamos falando de um país jurídico do Islã, de Sharia. É diferente. Não falando mal da religião. A Brasil. religião é uma coisa. A lei islâmica a lei de é lá outra. é diferente. E aí, o que aconteceu? Eu falei para a vizinha da frente, é uma advogada de lá. Só que, obviamente, ela não vai me defender porque ela tem amizade com a família, né? Mas ela falou assim, que para ir para a delegacia, eu teria que estar com uma advogada ou advogado para registrar um boletim. É diferente do Brasil, porque lá a voz da mulher não tem vez, gente. Por isso que eles falam, tem que ter prova. Eles conhecem. E até com prova, gente. Não tem. Outra coisa, Dani. Até com prova, tá, gente? Até com prova. Não ouvi. Até com prova. Até com prova. Deixa. País de Sharia, na Turquia é assim. Gente, não, eu sou doida, mas nem tanto. Desculpa, Sara. Existe um método na minha loucura. O país é secular. É secular. Mesma coisa que qualquer país europeu. Tanto que a gente tem a metade ali na Europa. Então, né, tem um método na minha loucura. País de Sharia, eu não dou conta, não. Vocês falam, Dani, você é tão forte. Eu tô num país secular. É diferente. Agora, país de Sharia? É diferente. Não dá pra mim. Sabe o que eu faria? Posso falar pra você? Gente, eu falei pra Sara aqui, off vídeo, eu não vou deixar passar o que eu faria. De repente, vocês conseguem se acertar. Nem sempre assim resolução. Eu acho que tem uma possibilidade de um acerto aqui.
Não é um momento propício para eles estarem na Síria, para os dois Não é menores, mesmo, principalmente devido à porque guerra. foram criados no Brasil, tá? Assad caiu, não significa nada, não significa uma liberdade para vocês aí. Muito pelo contrário. O governo inteirinho né, ainda está numa comoção muito desmantelada, está muito perigoso. Ah, hoje está bom, amanhã pode não estar. Pode cair aí. E pode Esse é o afetar a vida. problema. Não, Sara, aqui no noticiário deu outro dia uma notícia que eu fiquei boba. Fora a violência, né, a questão das bombas e das guerras e dos fuzis, aquela coisa toda, fora isso, a situação econômica está tão deplorável que eles estão indo comprar um lanche, um kebab, né, que é o normal lá e aqui também, e os caixas têm aquela Shawarma. máquina contadora de dinheiro Sim, sim, para sim, sim. comprar um lanche. É isso mesmo. A moeda desvalorizou mais ainda. Dani, vamos lá. É importante esclarecer para as meninas. No momento ali da briga, você acha que não passou pela minha cabeça de querer fugir? Você acha que não passou? Como eu vou fugir? Não tem internet na rua. E outra coisa, o consulado não me ajudou. Eu mandei, pedi socorro, mandei as provas, mandei tudo quando estava lá. O consulado não me ajudou, gente. Ao menos o consulado, seja lá em qual país for, consulado brasileiro, tem que ter consciência de pelo menos mandar alguém ali para vigiar, para ver alguém para ir lá e socorrer. Não, vem cá, tirar. Ah, não vai fazer isso. Mas assim, não dá. Você tem que ir com as suas próprias pernas. Eu não consegui. Por quê? Eu fiquei em cárcere lá. Sabe o que a minha sogra fazia? Ela trancava a porta, a tetra em cima, tá? Não era embaixo. Tetra, tirava a chave e levava com ela. Você já não tinha contato com as meninas mais na Síria, é isso? Com os meninos? Então, a princípio, assim, quando eu voltei pro Brasil, né? Aí, até então, tava falando por vídeo, né? Pelo WhatsApp, com o telefone dele. Depois ele começou a se mostrar de novo, agressivo, de novo. E a mãe dele tentava intermediar e não achava certo o que o filho fez e ela deixava eu falar com as crianças, né? E eu falava com as crianças através do celular dela. Tanto é que aquele vídeo da Ragda, que inclusive apareceu no Domingo Espetacular, ela pedindo ajuda, ela pegou o celular da avó dela, ela gravou. Depois, coisas de poucos dias, a mãe dele falou, porque a mãe dele falou assim que iria me bloquear. Por quê? Eu sempre assim, quando eu estava em contato com as crianças, eu mostrava assim para as crianças, mostro ainda, né? Olha, filho, tem aqui, ó, por exemplo, ó, tá seu ursinho, tem sua Barbie, Águida, Salomão, tem seu bonequinho, tem o Hulk. Eu mostro que o que é deles estão aqui, eles têm uma origem, né? Para eles não esquecerem que a casa deles é aqui. E aí a minha filha falava assim, mamãe, o Baba disse que não tem mais Brasil, que eu não vou voltar mais pro Brasil. E ela chorava, quando ele não estava perto, ela chorava de sentimento. Por quê? Saudade da mãe, gente. Saudade, aquilo ali me cortava. Falei, gente, e agora? Aí ele começava a cortar, né, assim, começava a limitar os meus contatos com eles. Então, assim, ele desligava a internet. Ele sempre estava perto para escutar o que eu estava falando. Ele sempre monitorava tudo que eu estava falando, para ver se eu estou falando mal dele. Claro que eu não vou ficar falando mal dele, né? Eu não sou tonta nessa parte, porque eu sei que quem está ali no poder com os meus filhos é ele. Quem só tem a perder, quem perdeu fui eu. Então, ali, a única coisa que eu tenho é meu contato com eles, é escutar a voz, é ver eles brincando, as crianças fazem dança, tem tudo para chamar minha atenção, sabe? De alguma forma. Aí eu vou tentando conversar, eu vou tentando contar alguma historinha, né? Eu falo, filha, eu vou te ensinar a orar o Pai Nosso, né? Para ela também não perder esse lado também. Eu estou ensinando ela a ter fé em Deus. Ela fala, mamãe, o Baba não quer deixar eu ir. Eu falei, filha, quem manda em você? Ela, Deus, isso. É Deus que manda em você, tá bom? Não é o Baba. Apesar de ser ali, mas assim, eu tô querendo mostrar para ela um pouco de esperança.
Sim, nesse sentido, para ela, assim, não perder, porque, assim, realmente, pô, ela é tão pequenininha, quebrar já o sentimento de uma criança, isso é pecado, gente, isso é muita maldade. Você Por falar em compara, porque, esperança, assim, você tem alguma? Tem que ter, né, esperança Sara? das crianças voltar? Claro que eu tenho. Sim. Claro, claro. Dani, eu não sei se você acredita em Deus, acredito que sim, mas eu sou uma mulher que tem muita fé. Eu creio que Deus vai fazer esse milagre. Não só para mim, como muitas mulheres que estão aí, eu sei que estão com muita dificuldade. Mas no meu caso, assim, ó, é pequenininho, não é nada para Deus. Para mim é muito grande, porque são meus filhos. Quer destruir uma mãe? Mexe com os filhos dela. Então, assim, o que está me sustentando em pé é Deus. Essa é a realidade. Porque Deus é justo, Sara, Dani. Deus é justo. estamos com você e eu queria terminar de uma maneira diferente hoje, porque eu estou vendo que tem um maior diálogo entre vocês, a possibilidade de um maior diálogo entre vocês. Deixa uma mensagem para o seu marido e para os meninos também, para a Ragda e para o Salomão. Mas vamos começar com ele. Se ele estiver assistindo você hoje, o que você gostaria de falar com ele? Eu gostaria de falar o seguinte. Eu tô emocionada. Desculpa, Dani. Eu nunca fui inimiga dele. Essa é a realidade. Ele sabe disso. Eu nunca fui inimiga dele. Por mais briga que tivemos, eu nunca queria o mal dele. De verdade. Não é da minha índole. Eu não sou assim. E que eu realmente não esperava que o meu casamento se desfizesse quando nós fomos na Síria. Eu, de verdade, eu tava lá, quando eu cheguei lá, pra mim tava tudo bem. Eu não imaginava isso. Eu, de verdade, eu esperava que, mesmo depois, quando eu tinha falado no divórcio, mas na verdade é no momento da raiva. No momento da raiva. Não foi na decisão final. Não foi isso. Porque tudo dá. Eu sempre falei para ele: tudo dá para conversar. Tudo com conversa você consegue resolver. Não é no grito. Não é nas pancadarias. Não é, gente. Tudo é na conversa. Mas, infelizmente, nem todos têm essa compreensão. Mas essa realidade, com conversa, sabe, você fica na paz, você consegue e também aprender a escutar, né? Porque a voz altiva, ela suscita a ira, né? E ali, naquele momento da minha ira, eu falei aquilo, mas não era a decisão final. Não era. Deus sabe que eu amei muito esse homem, um amor assim que todos sabem. De verdade, é um sentimento, todos sabem. Essa é a realidade. Quem está à nossa volta, quem nos conhecia, sabe o quanto eu tinha um respeito, sabe o quanto eu amava ele, assim, de coração. Então, os meus filhos, assim, quando vieram, eu fiquei muito feliz, porque através dele, né, eu pedi muito para Deus filhos. E através dele, ele veio, nós formamos nossa família, não é perfeita, longe de ser perfeita, longe, longe. E ele, assim, só foi chegando a ser o que nós lutamos para conseguir mantermos a paz, Dani. Lembra que eu te falei? Estava em paz. Chegou na Síria, se desfez. Então, pelo que eu estou entendendo, Sara, se o seu marido te chamar, parece que ele gostaria que vocês voltassem como uma família completa, você na Síria, você iria para a Síria passar um tempo com eles lá? Sim, estaria disposta, sim. Mas eu quero me certificar da minha segurança, tá? Sim, claro. Estaria disposta, sim. Aí o senhor é que fica com o senhor, porque a mãe está querendo retornar para a presença dos filhos. Ela nunca quis sair, né? Ela nunca quis sair. Nunca quis sair. Essa mulher não abandonou a família, ela não abandonou o lar. E eu sou testemunha, se precisar, porque eu vi o material todo, o material jurídico dela todo, que ela já me passou, né? Então, não temos o abandono de lar aqui, ela não está com cussura, ela não está com fault, ela não tem cussura. Então, o que acontece? A mãe está querendo retornar, aí a costura vai ficar desse lado se não quiser abrir a porta.
Bom, vamos começar. Quem sabe ter um diálogo, uma nova tentativa na Síria. E daí vocês se resolvem. Tudo é resolvido. De repente ela passa a gostar da Síria e dá um jeito lá, ou o senhor resolve eu voltar para o Brasil. A gente nunca sabe, né, Sara? No momento de tá todo mundo exaltado e tem as brigas e tem isso e tem aquilo, mas a família é o pilar de tudo, e principalmente de uma casa árabe. É a família, ela é o pilar da sua família. Ela, a Sara, é a Sara. É a Sara. Não é mais ninguém. É a Sara. Ela é a mãe dos meninos. Ela é a mãe dos primogênitos. O senhor pode arranjar, tem a poligamia, pode arranjar a segunda esposa árabe. Ela vai sempre ser a primeira. Ela é o pilar. Ela é a dona. Então, a senhora está querendo voltar para casa. É isso. Não tá impossível de resolver isso, não, né? Quer mandar um recado para essas lindezas, para Águida e para o Salomão? Águida, Salomão, eu não sei quando vocês irão ver isso, mas saiba que a mamãe ama muito vocês. Vocês vão voltar para a mamãe, eu amo a mamãe para vocês, mas esse rompimento é só por pouquinho tempo, tá bom? É só pouquinho tempo. Depois a mamãe vai estar aí, vai cuidar de vocês, vai dar um abraço, vai sentir o cheirinho de vocês. Isso logo, logo vai passar, tá bom? Mamãe ama vocês. Sara, muito obrigada por você ter vindo aqui e compartilhado sua história. Meninas, quem tiver um pouquinho de juízo, ouçam que a gente está tentando fazer, esse trabalho que a gente tenta fazer aqui. Não é nada contra turco, contra árabe, contra inglês, argentino. Não é isso, não é isso. Contra o estrangeiro, não. Mas as leis são diferentes, e a partir da hora que você coloca no meio disso crianças binacionais, que é o fruto da união de vocês, eles são totalmente diferentes do pai e da mãe. Eles têm uma cidadania própria, eles têm uma natureza própria. E isso é uma bomba. Eles são uma bomba, as crianças binacionais. Eles podem ser puxados para lá, para cá, igual aconteceu aqui. Imagina quando... E você sofre e você sobra. Poderia ter sido ela que tivesse sequestrado, entendeu? Isso que eu tô falando tanto homem quanto mulher. Então, assim, nós somos mulheres, uma tem que ajudar a outra. Olha, eu passei uma experiência ruim, meu conselho é cuidado. Eu sei que o amor, a paixão, ela cega, né? Então, se vocês se relacionarem com pessoas estrangeiras, procure se informar se tem lá um tratado de Haia, se é um país signatário da Convenção de Haia. Se não é, gente, então, assim, tome cuidado se tiver filho. Procura não ir para um país, né, do natal do estrangeiro, né? Os avós, sei lá quem quer vir. Vem para cá, vem para sua terra natal, porque aqui, gente, vocês têm um respaldo jurídico. E ali Maria da Penha, que aqui é um dos assim, o país pode não ser o melhor, mas a lei aqui nos garante melhor do que outros países, inclusive a Europa. A Europa não tem direito da mulher nenhum. Não, então assim. Gosto da Piovani, a Luana sempre fala. Um moedor de mulher, que é Portugal e Europa, pelo amor, gente, um moedor de mulher. Lá então, tem Haia, mas é um moedor de mulher isso aqui. Então, a Europa toda, a parte europeia da Turquia, a parte turca, a Europa, moedor de mulher, amigo, para. Então assim, as mulheres, na verdade, né, a gente tem uma falsa percepção de que a Europa, né, os Estados Unidos, tudo é melhor que o Brasil, gente. Olha, só que na Europa, fora, se você separa, o filho fica com o pai. Quem sai de casa é a mulher. O filho fica com o pai. Porque geralmente é o pai que ganha mais, é o homem que ganha mais, né? Tem o patriarcado, tem várias coisas pelos fatos que fazem os homens ganhar mais. O filho fica com um contra-cheque maior. Não tem esse negócio de filho ficar com mãe, não. É ele que sai. É o homem que fica na casa. Então, gente. Então, assim, as pessoas já vê comentários de mulheres falando assim, de mulher de homem, né? Aí, ó, tá vendo? Vai querer casar com estrangeiro porque acham que eu estava, assim, de olho, sei lá, com alguma ambição
né? Mas não era, gente. Não, você casou não com era. separação total de bens. Casei com separação total de bens. Realmente, assim, eu amei aquele homem de coração, de alma, de verdade, gente. Eu tô falando de uma... Para vocês pode ser estúpido isso, mas foi. Essa é a sinceridade que eu tenho e eu tô, assim, expondo pro mundo. Eu tô expondo. Então, assim, tá todo mundo sujeito a passar isso, mas só fica um alerta para vocês. Com estrangeiro, abre o olho. Seja homem com estrangeiro, mulher com estrangeiro, abre o olho, só isso. Fiquem espertos. Tiverem filhos, por favor, deixe o filho de vocês aqui, ó, na terra natal de vocês. Aqui vocês vão ter a segurança de Esconde o vocês. passaporte, porque o Adam passa... tava aí. então. As Não, meninas mas da o Adam Bianca foi... estavam aí. Então, mas o Adam foi falsificado o passaporte, né? Foi falsificado. Não, ele saiu pela Ponte da Amizade, ele saiu sem passaporte, com o passaporte americano, E de pela lá- Ponte da Amizade, e ali não teve fiscalização, não Fiscalização pediram e documento. Meu Deus do céu. Não pediram documento de viagem do menor De e tal. viagem, santo Deus. Passou Que- como mercadoria, e daí azar da mãe que ficou no Brasil. Azar da mãe. E a mesma coisa a Bianca não, ela tinha o A Bianca, ela passaporte. tinha, né? Mas assim... O passaporte não emite passaporte para as crianças. Vamos começar com essa brincadeira. A brincadeira vai ser essa. Teve filho com Não estrangeiro? O menino não tem passaporte. Outra coisa, não assinem procuração pública para dar pro estrangeiro. Não, o Cuidado. selo. Não foi com selo no passaporte, não. Para Cuidado. viajar, não o que a Bianca Cuidado. deu foi o selo. Foi o selo, O né? selo quer dizer que qualquer pai pode deslocar. Pode O pai ou a sair, mãe pode pode deslocar, deslocar a é. criança. Então, Não faz o cuidado. selo, não. Não Fica o façam passaporte isso. liso. Tomem Bom, cuidado. anyways, pessoal, é tanta coisa. Por mim, não façam os filhos. Ai, meu Deus, sei lá. Não casem com eles. Casam Ou não casa com né? estrangeiro, Vai casa uma com marquinha da os padaria. nossos, Uma marquinha da padaria. Um moço jovem, agradável. Vai lá. Pelo amor de Deus. O seu Paulinho ali, ó, do mercado. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Então é isso, no mais gerais eu vou aqui porque eu preciso de realmente recompor as minhas ideias, não é fácil sentar de frente a essas mães, mas eu espero que vocês tenham entendido, passado o recado também para outras colegas, para suas amigas aí que têm esse tipo de relacionamento. Se você quiser entrar em contato comigo ou com a Sara também, caso você queira entrar em contato com a Sara, de repente tem alguma coisa a agregar aí no caso dela, ela é advogada, mas nós precisamos de uma vila inteira. Nós precisamos de um time, verdade, uma né? vila, é verdade, Entra em contato uma aqui, tá? Porque ainda tem negociação aqui. Ainda dá para falar com o pai das meninas. Isso não está fechado. Eu tenho certeza que ele não está fechado. Ou eu estou muito errada em tudo isso que eu faço. Eu tenho mais de 10 anos. Tenho certeza Olha, que ele não está fechado. Deus te Não ouça, tá. viu, Dani? Ele não está Porque... fechado. Tenho certeza que o seu Kenan não está fechado. Tenho certeza. Deus E ele te vai ouça. me provar certa. Ele vai me provar certa. Deus te ouça. Então é isso. Tchau, gente. Até mais. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.